Os conteúdos da aula de hoje, eles envolvem então dois temas que estão na ementa disciplina, mas que a gente vai ver só realmente os parâmetros tecnológicos por trás deles, que são telefonia celular e TV digital. Então aqui separados no tópico, aplicações de telecomunicações. Existe uma tarefa relacionada com eles que é opcional. Quem não quiser, não precisa fazer. Quem quiser um aumento da nota ali, essa tarefa vai ser um a mais na nota. Vocês vão ver que as duas aplicações são relacionadas com aquele conteúdo anterior que falava de propagação em meio aberto de sinais, tanto telefonia celular quanto TV digital. E em telefonia celular, principalmente, a gente vai ver alguns aspectos relacionados com isso aí. O que vocês estão acostumados a tratar aí como rede de telefonia celular, ela está baseada em três tipos de dispositivos, na verdade, que são as estações rádio base, que são as torres, literalmente, e terminais móveis, são os próprios telefones ou outros dispositivos que não precisam ser telefones, e as centrais de comutação. São basicamente centrais telefônicas especializadas para telefonia celular. Então, como é que a gente consegue encontrar e principalmente identificar os componentes da rede? Que a antena geralmente está ligada a uma central de comutação, ela é aquele backbone da rede, quer dizer, elas se interligam entre elas e não quer dizer que a comunicação entre as antenas também use radiofrequência. A maior parte das antenas são ligadas por backbone em outras tecnologias, como por exemplo em fibra óptica. Quer dizer, elas não trabalham em rede entre elas. Em geral elas têm outra estrutura de comunicação por trás. E elas não são só apresentadas como torres, como a gente está acostumado a ver por aí, mas a gente consegue encontrar elas em outros formatos. Existem locais que têm antenas de telefonia indoor, como essas aqui, principalmente em locais com muito público. Também existe a possibilidade de que se utilize estruturas altas como prédios já para posicionar as antenas. Inclusive é o caso da reitoria da FSM, que tem antenas desse tipo instaladas em cima, mas vários prédios de Santa Maria a gente já encontra por aí. Antenas instaladas em cima do prédio. Elas não têm essa cara de antena como a gente costuma ver. E Acho que tem uma antena instalada no meio da cidade também, né? Uma bem grande. às vezes sim, são antenas separadas, né? Da própria Uhum. operadora, sim. Estruturas feitas só para isso. Mas elas podem estar disfarçadas por aí, né? Então elas podem estar em prédios, não necessariamente ter um terreno só para uma antena. Reutilizar a estrutura do prédio, elas podem ser bem disfarçadas aí indoor. Ou Essa antena que o senhor marcou aqui de vermelho, que tá em cima desse prédio aqui branco, eu vi lá pra fora, perto da casa do pai também. pode ser assim. Mas Só aqui em que, Santa só que Maria tem, eu sei que ali perto, inclusive, do Beltrame, né, o Euclides da Cunha, ali tem um prédio que dá pra ver bem claramente isso aqui, que nem é tão alto, a gente enxerga do chão. E tem vários prédios que tem estruturas É, aí em cima. vários lugares, né? Aqui perto de casa tem na antiga Tecma também, não sei se tu conheceu. Não sei exatamente onde fica. A também Tecma não era uma conheço. empresa de telefonia bem forte aqui em Santa Maria. É aqui na saída da faixa de São Cepé, Bom, da esquerda. é possível. E essa daqui são as antenas disfarçadas, que aqui no Brasil não são realmente comuns, mas que talvez comece a surgir por aí, que são simplesmente É, antenas que, do ponto de vista arquitetônico, são disfarçadas em elementos aí, são disfarçadas de árvore, ou algo assim. É possível de se enxergar isso aqui. Com o pessoal achando que coronavírus se espalha por antena, então tá bom. É, né? Isso aí não dá pra gente querer comentar esse tipo de história aí. Só porque coincidiu 5G com. A tecnologia 5G com a pandemia. Não dá pra relacionar as coisas. Mas então, entre os terminais móveis mais comuns que a gente tem são telefones, mas também tem vários tipos de modems para comunicação de dados. Muitos deles usam essa tecnologia GPRS. E eles são usados em manutenção, em alarme, em automação, alarme. E eles chamam, muitos deles, comunicação M2M, que é Machine to Machine. Inclusive tem aqui a página da Vivo, que é uma das operadoras que fornece esse serviço aí, e ela chama exatamente assim, M2M, comunicação para ligar dispositivos. Aí são dispositivos diversos, pode ligar uma central de alarme, você pode comprar um chip adicional para ligar um smartwatch na rede, para funcionar como telefone, efetivamente. Então tem mais dispositivos do que só telefones que a gente está mais ligado. O nome celular vem exatamente pela forma que é distribuído a área de cobertura dessas antenas que são em células. Os raios das células aí podem ir de 1 a 30 quilômetros
e elas usam de forma coordenada o espectro, mesmo que sejam da mesma operadora, elas usam de forma coordenada para evitar interferência entre elas. Então, a distribuição geométrica, se vocês voltarem um pouco, tem a ver também com a forma que é proposta a distribuição geométrica das antenas para redes Wi-Fi em espectro não licenciado, né? Redes de computadores. Mas também existem formas de distribuição e posicionamento dessas antenas para maior cobertura possível para os terminais móveis na região. Na cidade, as antenas tendem a ser mais próximas porque tem uma maior densidade de usuários. Então elas têm ainda recursos para evitar a interferência entre elas. Nas gerações mais recentes de telefonia, que a gente vai passar depois ali sobre as tecnologias de cada geração, é possível que várias antenas reutilizem o mesmo espectro, mesmo sendo vizinhas. Porque elas usam separação de sinais por outros métodos, que não só separação em frequência, mas aquela separação em código, CDMA. Além do mais, além de separar as antenas por região de abrangência, considerando que elas tivessem aí um padrão circular, mas aproximadamente de distribuição de sinal em torno de cada uma, ainda assim ocorre algo chamado setorização por meio de antenas direcionais. Então, se a gente observar essas antenas de telefonia celular, elas geralmente têm várias antenas apontando em direções opostas. Essas antenas têm um ganho bastante direcional, porque uma antena que está posicionada no centro de uma célula, ela pode dividir em 3 setores e reutilizar as frequências desses 3 setores sem ter interferência entre elas. Isso tudo são recursos para permitir o maior número de usuários possível, ou maior taxa de dados, ou maior qualidade de sinal em cada uma das regiões e que não gere interferência entre elas. Imaginem que se fosse uma célula com distribuição uniforme de sinal em todas as direções, como uma antena omnidirecional, todos os usuários brigariam, vamos dizer assim, pelos mesmos espectros de frequência e estariam todo mundo no mesmo saco, tratados juntos. Assim, com setorização, eles são de alguma uma forma independentes uns dos outros. Isso é conseguido através de antenas bidirecionais. Então, se vocês forem observar nesse diagrama aqui mais à esquerda, tem aqui as distribuições e como mais ou menos cada antena tem ganho direcional numa certa região e ainda assim se consegue a cobertura de toda essa região coberta por várias células. E aqui nesse caso, cada célula fica em torno de uma estação rádio base. Setorização em 120 graus, são 3 setores em torno de cada antena, ou em 60 graus, são 6 setores, ou então podem ser setores de tamanhos diferentes, aí, por ser uma região com maior densidade populacional ou outra. Mas então a célula, telefonia celular vem exatamente desse nome, dessa questão de distribuição. A tendência então é que as células sejam cada vez menores por aumento da densidade de usuários em áreas urbanas, e não somente usuários. Vamos ser mais precisos aqui, pelo aumento da densidade de dispositivos conectados. Porque não são mais agora um telefone por pessoa que vai ser conectado, mas agora tem vários outros dispositivos aqui. Uma dica para quem pensa nessa possibilidade é que existem até alguns planos de telefonia que se pode pegar 2 ou 3 chips de telefonia para ter 2 ou 3 dispositivos conectados e vem tudo numa conta de um só, como se fosse um dispositivo só. Porque afinal, esses outros dispositivos auxiliares, tipo um smartwatch, uma central de alarme ou algo assim, eles têm consumos aí de bandas de dados muito baixas. Poucos megabytes por mês, realmente baixo. Então, para as companhias de telefonia não é tão complicado assim gerenciar esses dispositivos que têm uso da rede muito baixo. A tendência histórica então é que nós vamos acabar tendo aí muitas antenas em regiões cada vez menores, e isso é possível com tecnologias relacionadas com a 5ª geração de telefonia. Porque eles começaram a adotar tecnologias aí, tanto que eu comentei anteriormente, que elas permitem utilizar as mesmas frequências em todas as células próximas, sem gerar uma interferência direta, e modulações avançadas tipo OFDM, modulação por componentes ortogonais. Quando ocorre a mobilidade entre estações de rádio base, se alguém já pegou o telefone e usou ele andando pela cidade, na carona, porque não pode dirigir falando ao celular, vai ver que é transparente a troca entre áreas de cobertura de uma antena e outra. Eu posso ir de Camobi até Teneves andando e provavelmente não vai cair o sinal do meu celular, eu vou conseguir manter uma ligação constante, sem falhar. Porque por meio do backbone ocorre esse processo de handoff ou handover entre as estações de rádio base de forma transparente para os terminais, para o telefone, então, sem interromper uma ligação. Já quando o usuário está fora da área de cobertura da área na qual o dispositivo dele está registrada, que no nosso aqui
corresponde a ter o mesmo DDD, ele costuma ser taxado de forma diferente por estar numa situação de roaming. Quer dizer, ele está fora da área. Também aqui, quando você faz uma viagem internacional, vai estar em situação de roaming, porque afinal a operadora da outra região vai te dar suporte para que teu terminal, teu celular continue funcionando, só que ele vai taxar extra por estar utilizando uma infraestrutura que tu não está registrado ali. Posso fazer só um pequeno comentário, professor? Sim, claro. Quando eu estive em Santa Catarina lá e eu tava com meu celular lá, eu liguei pro meu pai e ligou pra outra pessoa. Completamente diferente. Será que na tua agenda tu não tava o número dele sem o DDD? Sim, eu tava sem DDD. Beleza, Então, aí discou com o DDD local de lá. Pode sim. Não, eu nem botei DDD, eu liguei 3 vezes ali e a mulher me atendeu 3 vezes e falou que não era do meu pai. Aí tu lembrou que tu mora na área 55, aí tu discou 0xx55 e o número dele. Aí Botei veio. 014 e 55. Ah, ok, a 14 é a operadora, né? De longa distância que tu pode escolher. Mas legal, realmente tem essa possibilidade. Essa parte aqui agora, a gente vai dar uma olhada só sobre as tecnologias principais por trás dessas gerações de telefonia. Porque depois de 3G, da terceira geração de telefone, aí tudo virou G. Agora cada nova tecnologia que vem adotada é um G novo. Nós já estamos chegando no 5. E tem algumas frações no meio do caminho. Aqui nesses gráficos a gente tem mais ou menos a ideia, olha só, da distribuição de tecnologias analógicas que eram usadas até meados aí dos anos 90. Os primeiros telefones que a gente tinha, geralmente telefones grandes e somente com capacidade realmente de voz, eram chamados de primeira geração. Não eram chamados de primeira geração, porque era a única geração, era simplesmente telefonia celular móvel. Logo depois surgiram os aparelhos GSM e logo em seguida também a tecnologia Edge, para transferência de dados mais eficiente. E aí já estávamos chegando aí nos anos 2000. Aqui a telefonia já era digital. E logo a telefonia analógica começou a ser desligada. E pouco depois dos anos 2000 a telefonia analógica já foi proibida. Então, para reutilizar esses espectros de frequência que estava licenciado para telefonia analógica, as operadoras foram obrigadas a migrar todo mundo e desligar os aparelhos que ainda eram analógicos. Nessa época aqui, como surgia essa tecnologia de segunda geração, iniciando terceira geração, era muito comum, inclusive, as operadoras quererem vender os aparelhos telefônicos, porque nem todos os aparelhos telefônicos suportavam as bandas de frequência certas para uma operadora ou para outra. Então, os aparelhos telefônicos tinham que ter suporte às diferentes frequências e tecnologias, que naquela época surgiram várias, uma em cima da outra. E aqui, a partir dos anos 2000, a gente vê aqui um crescimento quase exponencial aqui do uso da internet móvel. E é o que hoje em dia se usa. Hoje em dia, muito pouco se preocupa com questão de chamada telefônica, de voz. Muitas operadoras, inclusive, dão a chamada de voz se você comprar um pacote de dados grande. Aí é muito mais barato, até porque elas estão concorrendo com serviços de voz baseados em internet, como WhatsApp, chamadas Skype, por VoIP. Então, se elas cobrarem um valor muito alto, os usuários deixam de aproveitar esse serviço delas. Então, hoje em dia, basicamente, a evolução das tecnologias, depois de 2010 em diante, foi para melhorar as comunicações de dados e não mais melhorar a qualidade de voz para telefonia. O que a gente enxerga aqui então? Desde lá do primeiro padrão, que foi lançado em 1979 no Japão, aqui não era Brasil ainda, bom, Japão. Primeira geração usa frequências lá em torno de 800 MHz e vários canais de 30 kHz cada um. 400 e poucos canais que usam a mesma lógica que a gente usa hoje em dia para televisão. É FDMA. A seleção de canal é para frequência. No Brasil isso foi implementado e surgiu como banda A e banda B, que duas operadoras de telefonia, cada uma comprou direito a usar a fração desses canais, e cada dispositivo ao se conectar com uma estação rádio base, ele recebe por canais de dados de configuração a informação de qual canal de voz ele vai utilizar, e efetivamente ele vai lá e sintoniza um canal de voz dentro dessa banda aí de próximo a 800 MHz, e ele tem que ter capacidade de sintonizar aí frequências bem específicas e trocar, inclusive as frequências de uma ligação para outra. Basicamente o que acontecia nisso aqui era, existiam pequenos canais de voz para fazer gerenciamento para os dispositivos se configurarem, mas era uma transmissão via AM ou FM, utilizando frequências diferentes. Era possível, inclusive, com rádios específicos, selecionar aí bandas de voz e capturar efetivamente esses canais, essas ligações. Então era como se fossem pequenos rádios aí em deslocamento, não tinha nem uma questão avançada sobre segurança. Já quando começou a telefonia digital aí,
padrão TDMA, que no Brasil, no mundo começou em 1991 e veio aí a partir dos anos 94, 95 no Brasil, foi equivalente à segunda geração, mas ainda assim não era bem chamado de segunda geração naquele momento, era telefonia móvel digital. Começou a usar uma separação agora de acesso ao canal por tempo, TDMA. Quer dizer, agora em vez de cada dispositivo tem que selecionar uma banda bem estreita de frequência e se comunicar como se fosse um canal de rádio AM, FM, começou que digitalmente já era gerenciado para que cada usuário acessasse por 40 milissegundos o canal de comunicação. E os canais eram divididos então entre vários usuários simultaneamente, mas como a capacidade de cada um dos canais de comunicação, a taxa de dados que ele consegue transmitir é mais alta do que a taxa de dados necessária para transmitir voz, que fica aí em torno de uns 10, talvez 10 kilobits ou no máximo 50 kilobits, taxa de dados para transmitir voz para telefonia. Então, mesmo os usuários trocando frequentemente a utilização daquele canal de uma forma coordenada, ainda assim é possível manter uma conversação sem nenhum problema de qualidade. Quer dizer, os pacotes com pequenos trechos de voz são enviados dentro desses períodos curtos aí e são trocados de forma transparente, de um lado do outro. E para o usuário não faz nenhuma diferença, ele não percebe a diferença da qualidade de serviço. Só que por ser digital, então ele está menos suscetível à interferência já, porque já tem toda aquela questão de controlar taxas de erro, regenerar o sinal, que são possíveis em sistemas digitais. Aqui já surgiu então os serviços de SMS, MMS, serviço de mensagem multimídia, que já conseguia anexar algum arquivo de mídia além de texto. E, por ser digital, identificação dos dispositivos ser digital, já é possível o roaming internacional. Em que anteriormente, com a geração analógica, não era possível o roaming internacional. O dispositivo tinha que ser registrado manualmente na outra área quando saía em roaming. Então, acesso à rede de dados aí com taxas incríveis de 50 kbps por segundo. Mas nós estamos falando aí de início dos anos 90, né? Logo em seguida também, de TDMA surgiu a geração digital CDMA. Vocês lembram da questão da multiplexação de sinais lá? O que é o CDMA? Aqui a gente vê os 3 tipos clássicos de multiplexação. Primeiro era canais diferentes em frequências diferentes, canais diferentes fatiados no tempo, então cada usuário usa um pouco. E o CDMA, de forma digital, cada um usa um código para acesso ao meio e todos transmitem ao mesmo tempo. E causam algo chamado espalhamento espectral. Mas mesmo assim, por usarem códigos diferentes, por meio de processamento digital da informação é possível separar o que cada usuário transmitiu e cada usuário que recebe também, por meio de processamento digital, consegue separar o que ele está recebendo. Então é possível ainda assim separar eles no canal de comunicação, ainda que eles usem as mesmas faixas do espectro. O que é interessante aqui nesse sentido? Em vez de requerer, como lá no padrão lá analógico, que os dispositivos conseguissem sintonizar várias bandas de frequência e sintonizar cada um dos canais de voz durante a operação, um canal de voz para transmitir e para receber, em CDMA todo mundo comporta a mesma banda de espectro, é um receptor mais simples no terminal móvel, e a separação é feita por meio do domínio digital, já que lá para o final dos anos 90 já os dispositivos já tinham capacidades aí de processamento digital de sinais mais avançadas e com menor consumo de energia do que aqueles analógicos, isso aqui já começou a ficar bastante viável. E os dispositivos começaram a ficar mais portáteis e diminuir inclusive o tamanho. Se vocês lembrarem lá, antes dos anos 2000, os telefones celulares tinham um tamanho menor do que atualmente os nossos smartphones. Porque, afinal, utilizando só para esse tipo de serviço, cada vez essas tecnologias evoluíram no sentido de consumir menos energia e requerer baterias menores. Mas eu gosto do modelo 3310 aí no azulzinho aqui, tijolão. Nokia 1220 também? Aqueles que tu botava pra carregar ali, carregava tipo 1 hora, e aí a bateria durava umas 3 semanas inteiras. Ah, 2-3 dias se utilizasse pouco, realmente. Mas olha só, evoluiu no sentido de que todas as tecnologias de comunicação permitiram reduzir o tamanho dos dispositivos e reduzir o consumo de energia. O tamanho está ligado ao consumo de energia pelo volume da bateria também. Então, foi nesse sentido, olha só. A especificação de utilização desse CDMA permite, então, que seja mais relaxada a especificação dos receptores e transmissores e, digitalmente, eles são separados. Beleza, foi um baita passo. Ainda na segunda geração, surgiu a comunicação pela rede GSM, que, olha só, a gente utiliza essas frequências aqui, ó, são várias bandas diferentes agora. Variações diferentes do GSM. Lembra que eu comentei que alguns dispositivos podiam não ser compatíveis com algumas operadoras? Então, entra aí que, como tem várias bandas de frequências diferentes que foram sendo licenciadas no Brasil, nem todas podiam
nem todos os aparelhos poderiam vir configurados para comportar as bandas de frequência daquelas operadoras. E aí junto, que já vamos chamar de 2,5G, entrou o serviço de dados GPRS em 900 MHz e 1.800 MHz. E em seguida o ED, que até hoje em dia é muito comum nossos dispositivos suportarem quando não tem acesso a 3 ou 4G, que também pode ser chamado aí, de 2G e quase 3, 2,75G. Suporta taxas de dados bastante maiores, mas ainda assim tem uma cobertura maior. Utiliza algumas bandas de frequência, 800 MHz, 915, 960 MHz. Chegando na terceira geração, podem ver que o CDMA pegou aqui. Agora, é outra variação do CDMA, tecnologia 3G, que usa só duas bandas de frequência. A partir da terceira geração, basicamente todos os dispositivos agora são compatíveis com todas as operadoras. Então, começou essa onda de que agora os dispositivos são desbloqueados. Você consegue comprar qualquer smartphone ou qualquer telefone e utilizar nas diversas operadoras. Taxas de dados bastante mais altas. Aqui, nós já estamos falando dos anos 2000 e comunicação de dados já vem sendo prioridade. E quando a gente falou agora em 3G+, ou H+, ou 3,5G, que algumas operadoras faziam propaganda, a gente já fala em taxas de dados bastante mais altas, usando essa tecnologia HSDPA. High Speed Link Access. Então, aqui já entraram outros esquemas de modulação e outras codificações de dados para permitir o acesso mais rápido ainda à rede de dados. Ninguém mais falou sobre canal de voz aqui, porque não teve mais evolução nesse sentido. Chegando nas redes de 4G, a gente tem aí taxas de dados previstas muito acima do que a gente precisa nas nossas aplicações do dia a dia e usam outras variantes com outras bandas de frequência ainda, se a gente for utilizar. Algumas seguem sendo comuns nos anos anteriores. 800 e 1.800 MHz eram utilizadas, mas aí surgem outras bandas, 2.600, 700 MHz, e elas são licenciadas então regionalmente para uma operadora ou outra. Inclusive, partes no momento que foi feita a migração de TV analógica para digital, algumas bandas aí foram liberadas para serem utilizadas nessas novas, mais recentes gerações de telefonia. Aí tem uma outra geração que pode ser uma intermediária aí, que é um 4G+, que atinge taxas de dados bastante mais altas, e tem diferentes taxas de dados, olha só. Uma comunicação estática de um terminal móvel parado consegue atingir taxas de dados mais altas e em movimento, eu estou num carro, estou em deslocamento, elas ainda atingem taxas de dados bastante altas. E 4,5G e 5G são simplesmente evoluções na medida de taxas de dados maiores. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, me lembrei de uma coisa que aconteceu assim aqui há um bom tempo atrás. Quando vieram os celulares aqui pro Rio Grande do Sul, me lembro que eles venderam um pacote chamado Fala Tchê. Aí depois, acho que não teve mais suporte com essa chegada aí, mudou de analógico para digital. E aí eles trocaram tudo e venderam. Eu acho que o pessoal que vendeu essas coisas do Fala Tchê ganhou dinheirão, se não me engano bem. Como começou isso aí, na verdade, que não tinha interesse comercial em implantação de rede de telefonia celular, eu acho pelas CRT, Brasil Telecom, depois algo assim. Então o modelo de negócios tipo da CRT foi, você entra como acionista dela pagando uma cota. E aí as pessoas pagavam uma cota aí, que naquele momento valia de repente o valor do salário mínimo da época. E quando fosse implementada a rede, então, tanto telefonia fixa quanto móvel do celular, você se tornava assim, de alguma forma, um pouquinho dono da empresa, né? Que eram estatais principalmente que implementavam essa infraestrutura. Depois que começou a se tornar realmente viável comercialmente e surgiram grandes investidores aí que compraram essas companhias públicas aí, compraram a CRT, compraram a Brasil Telecom e virou esse grande mercado com grandes empresas aí, acabou que valorizou muito essas empresas e esse pequeno investimento lá inicial que você pagava para a implantação da rede, você ajudava a pagar a implantação da rede, né? Ele acabou aumentando muito o valor das ações das empresas, então e comercialmente você ganhou um grande retorno depois. Depois, principalmente quando elas foram compradas, as suas ações valiam muito mais, né? Então essa é a questão comercial aí, de que inicialmente, como não tinha interesse comercial, o governo encabeçou assim algumas questões de implantação de redes de telefonia. E aí os usuários que compravam linhas aí se tornavam um pouco acionistas. Mas isso é uma questão comercial por trás. Hoje em dia, qualquer nova área aí, nova área habitada, novas cidades, tudo, elas têm que ter uma cobertura determinada de telefonia lá, então as operadoras são obrigadas a fazer um certo nível de cobertura em praticamente todo o território nacional habitado, né? Por legislação. Não tem necessidade mais hoje em dia de investimento público sobre isso aí. Só tem necessidade de cobrança das agências reguladoras.
Tranquilo. Mas então, Obrigado, professor. a evolução que a gente Isso percebeu é em, essa aí. Oi? isso em área urbana, professor. No caso. Em área urbana, eu não sei como é que funciona em área rural. Aí existem realmente vazios aí no território em que não tem cobertura decente. Sim. Só Se, se, satélite, se, olha lá, né? se lá pra É. fora os produtores rurais têm que se juntar pra comprar os transformadores, eu acho que é bem possível que não tenha. Não, Né, não, não não tem, tem. não. Mas de repente uma instalação parada tem um alcance mais longo. Existem inclusive repetidores aqui, que você pode botar uma antena externa e repetir algumas bandas de frequência localmente, para ter cobertura de celular localmente. Tipo, de particulares. Meu Aqui. colega de trabalho ali comprava direto na China ali os repetidores, esse, professor. É, Tava ficando famoso o serviço dele lá em Jaguari. Ah, Botou sim. no clube, botou em casa, botou não sei aonde, daí todo mundo pedindo pra ele. Só que tinha uns que bloqueavam na aduana, Sim, porque não deixavam vir. tem que ser licenciado, certificado para operação no Brasil. E eu Isso. já fui ver sobre isso aí. E para importação de equipamentos de telecomunicações, e mesmo que ele já esteja certificado por outra empresa aqui, o certificado de importação tem que ser uma certificação do importador. Então, se eu tenho interesse em importar um certo dispositivo, eu vou lá e peço uma certificação dele. É passado por um laboratório, analisa o desempenho dele, ele não interfere em outros dispositivos. Beleza, eu posso importar, eu tenho meu certificado de importação. Se tu quiser importar, tu vai ter que pedir a certificação também. É uma forma aí de legislação da Anatel aí para meio que proteger os que estão importando. Não sei exatamente o motivo, mas aí realmente, dispositivos de telecomunicações você não consegue importar. Muitos celulares estão sendo bloqueados se você comprar na internet também por causa disso, os que são auditados. Ainda que o modelo seja vendido no Brasil, no processo de importação ele pode ser apreendido. O que permitiu Mas essa evolução? Olha só. Sim, Mas Bernardo. tem, mas tem como desbloquear o celular, já viu? Eu vi alguns vídeos do YouTube que diz que quando tu bloqueia o celular, tem como tu desbloquear. Bloqueio é aquela questão de só se conectar a uma rede ou outra da operadora. Hoje em dia eu falo em bloqueio e bloquear de não permitirem passar pela aduana, por não ter uma certificação de que ele vai operar sem gerar interferência dentro do território nacional, com as leis Ah, locais. mas isso também tem como passar, também tu pode comprar com várias pessoas do nome da tua família, com CPF diferente, mesma coisa, cada um compra 5 peças. Se cada uma for. Se caírem na auditoria, cada um deles, todos eles vão ser barrados se tu não tiver um certificado de que esse dispositivo pode operar no Brasil, com aquele modelo. O que acontece é, estatisticamente, alguns passam pela aduana sem ser fiscalizados. Mas não pode se importar sem ter uma certificação. Puxa vida. Entendeu? Falha na fiscalização só porque que passa. Nos últimos 3 ou 4 anos vem ficando mais rígida essa fiscalização. Então é uma questão protecionista do mercado também. O que permitiu essa evolução toda aí é muito relacionado com o preço de baterias e capacidade de baterias também. Esse aqui é um gráfico que mostra o preço aí em dólar por quilowatt-hora de energia armazenada. Isso aqui é relacionado com tecnologia principalmente de carros elétricos, mas segue algo parecido, a questão do preço das baterias e ele embaixo a gente vai ver também o volume delas vem caindo muito. Olha só de 2010 para cá, a gente vê que já caiu bastante. Ó. Um acumulado aqui chega a quase 90% do preço. Então as baterias vão se tornando cada vez mais baratas. E também, se a gente observar a capacidade dela, que é medida geralmente por quilowatt-hora por quilograma de bateria, ela veio crescendo aí em umas certas épocas. Olha só, por exemplo, polímero de íon aqui, de lítio, desculpe, vinha crescendo bastante. E esse gráfico termina muito bem aqui com algumas previsões para 2010. Mas o que se observou depois disso aqui? Não houve uma grande evolução. Existem novas tecnologias, existem. Muitas delas não são confiáveis para aplicação móvel, muitas delas não comportam aspectos de segurança, por exemplo. Então a evolução das baterias não foi tão intensa depois de 2010. Como eu comentei lá, lembra que chegou em torno de 2000, as tecnologias suportavam muito bem já. Os celulares eram bastante pequenos. Começou a crescer o número de funcionalidades que os aparelhos dos terminais móveis têm. Então, começou a crescer também requisitos de processamento, tamanho de tela, tudo isso, e maior necessidade de energia, então. E para ter um tempo mínimo de uso aí de um dia, vamos dizer, 8 horas de atividade, a gente precisa de uma bateria cada vez maior para manter as mesmas funcionalidades rodando. Até 2010 cresceu bastante a capacidade de baterias, quer dizer, cada vez mais, aqui em cima, se conseguir armazenar mais energia e uma menor massa. Significa que as baterias não precisam crescer tanto, mas principalmente não precisam pesar mais. Então, densidade de energia por quilograma de bateria. Eu, inclusive, encontrei algumas relações aqui, num artigo que fala aqui que não tem previsão
aí para os danos de 2015 em diante, de grande ganho em as baterias aumentarem sua capacidade. Mas e aquelas baterias que estão feita com pequenos polímeros de carbono para armazenar mais elétrons na sua estrutura? Sim, olha só, Isso é vem surgindo realmente, vem aumentando a capacidade das baterias, é verdade. muito Só que, pesquisa, né? mas não vem crescendo tanto quanto anteriormente, lá dos anos 90 em diante, cresceu muito aqui. Teve uma época aqui, ó, bem em torno do boom da telefonia móvel, que a capacidade das baterias de íon de lítio cresceu muito, mais do que dobrou aqui em uma década. Então, vinha crescendo realmente vertiginalmente aqui a capacidade das baterias. Novas tecnologias surgem toda hora, poucas delas chegam a uma solução comercial segura. Não aconteceu uma série de Moto G aí que estavam explodindo, porque foi uma nova. Sim, sim, eu Por me lembro, puro sim. pressa no desenvolvimento e cuidado com as tecnologias aí. Então, as baterias hoje em dia já não são um determinante para melhorar as funcionalidades dos dispositivos. Mas, agora quem faz. Quem faz. Será Sim, que tá meio inviável se investir em tentar encontrar baterias novas? Tipo, caro assim, não tá comercialmente viável? essa pesquisa fundamental assim de materiais, ela sempre foi cara, né? Então exige interesse de grandes corporações. Hoje em dia é muito impulsionada pela questão de baterias para carros elétricos. Então, ainda a tecnologia entra de carona, né? Não só para dispositivos móveis, tipo É, celulares, mas também carros elétricos. ainda que um carro cabe bastante bateria, né? De repente fica mais viável tu botar um monte do que tentar botar menos com mais capacidade, né? O Mas no carro ainda é carro, uma ainda estrutura assim, grande. o carro exige níveis de potência aí 1 milhão de vezes maior do que o smartphone. Então ele exige baterias também com uma capacidade muito absurdamente maior. Por isso E que mais eu. segura, né? E tem que ser segura também, claro. Tu vai bater um carro, tu não quer que ele exploda. Não, e muito mais seguro que o celular, porque se explodir um celular tem alguns quilowatts ali de energia, se bater um carro tem megawatts de É, não. energia acumulada, Quantidade de energia medida em joule, cuidado. Ou megawatt-hora. Mas é isso aí. watt-hora. É exatamente essa questão aí. Tu não quer Potência, que. então, Energia armazenada, né? Watt-hora é energia energia. armazenada. Isso. A gente tava até comentando que é equivalente à energia que tem num tanque de gasolina cheio, né? Tem que Porque ser algo similar, aham. aí é muita energia, porque se tu pegar um tanque de gasolina que tem 30, 40 litros de gasolina, eu não sei quantos joules tem por litro, mas é Sim, é uma bastante coisa. densidade de energia muito grande. Eu cheguei a pesquisar isso aí antes de falar sobre tecnologia de bateria. Mas é realmente, a densidade química, tipo num elemento Uma químico ou bateria. radioativo, a capacidade de densidade de energia é muito, muito ordens de grandeza maior do que numa bateria. As baterias vêm evoluindo para tornar viável essa questão de carros elétricos. Mas olha só, com relação à evolução dos telefones celulares, então, o que realmente funcionou foi a redução cada vez maior do consumo de energia dos circuitos integrados que existem dentro dos telefones. Isso a gente observou nessa tendência aqui, que a gente já viu esse gráfico aqui em Fundamentos de Eletrônica, em que, olha só, o tamanho dos processos de fabricação diminuiu, o que diminui muito o consumo de energia, aumenta a velocidade também junto. A integração de SoCs, que são os Systems on Chip, que fazem várias funcionalidades juntas, tem o processador, tem o modem, tem... A gente viu um exemplo lá em Fundamentos de Microeletrônica, um modem lá que já tem integrado da Broadcom, acho que era. E já tem integrado o processador, já faz várias coisas junto. Então permitiu redução do tamanho dos dispositivos e também redução do consumo de energia. Então, basicamente, aquela lei de Moore que aumenta o número de componentes integrados numa mesma área, que vem funcionando mais ou menos em microeletrônica, ajudou então, depois de 2010, a os smartphones cada vez adquirirem mais funcionalidades, mas a quantidade de energia disponível nas baterias não aumentou muito. Então, isso que são algumas tecnologias por trás dessa questão da evolução tecnológica das redes de telefonia celular. Se os terminais não têm mobilidade e não tem principalmente uma fonte de energia suficiente, não teria aumentado as tecnologias, não teria aumentado a disponibilidade de taxa de dados e funcionalidades. E por último, Ô, professor, posso fazer sim, só um pequeno comentário? claro, Desculpa, professor. mas claro, faz parte do conteúdo. Uhum. Não, não, mas é que no comentário da parte social, eu vi um documentário assim da BBC que para retirar o lítio e o cobalto das minas, das jazidas de mina, né, eles exploram lá, as grandes companhias exploram a África e esses países subdesenvolvidos, algumas partes da Austrália também, mas lá é outra coisa. E aí, para entrar nessas minas de cobalto e lítio, eles mandam as crianças, porque as crianças são menor e conseguem entrar onde o adulto não consegue entrar. E aí, essas crianças lá na África, elas trabalham, acho que tiram, acho que, não vou mentir. Então, não sei uma quantidade aproximada de quilo de lítio e de cobalto por um prato de comida.
Cara, triste. é uma coisa cruel aí da forma que o sistema capitalista funciona, na verdade, né? Onde não existem direitos humanos e um governo forte para garantir os direitos, isso vai acontecer em qualquer local. A China, até poucos anos atrás, estava numa situação assim, né? De exploração a nível físico das pessoas para desenvolvimento. Agora, com o desenvolvimento econômico, crescendo o nível médio de qualidade de vida da população, de repente vem diminuindo isso aí. Mas isso é um Não, problema em acho vários que- lugares, acho que- concordo contigo. acho Assim que- como é problema, por exemplo, no Brasil, nas regiões que vivem de cultura extrativista. Nordeste, Norte, também tem trabalho infantil, também tem pessoas com um trabalho super subvalorizado, né? Realmente, concordo contigo, Bernardo. É uma questão complicada. A China agora pegou e prendeu todo mundo lá do Tibete que se opôs ao governo e botou nas fábricas para trabalhar em acampamento. Sim, olha só, cadê os direitos humanos nesse caso aí? Mas a gente é cliente deles, tá? A gente tá financiando esse tipo de sistema quando a gente compra coisas de lá. Então, a questão da onda do consumo consciente vem cada vez mais nessa direção. A gente está sendo conivente com isso, enquanto a gente importa coisas de lá. Tá? A gente está suportando esse tipo de prática. Mas não podemos levar para uma discussão política aqui, tá? Eu quero me abster disso aí. Assim como eu não quero falar sobre a terraplanismo lá, que a gente viu na aula passada, que é possível, né, Marcos? É isso aí. É matematicamente. Do ponto de vista de a telecomunicações, galera a Terra usa- pode ser plana, então não vamos discutir isso aí nesse momento, tá? Quase É, que pior que ela dá isso aí. Tá. Mas, Bernardo, é razoável o teu questionamento que realmente acontece isso. E muitas corporações realmente se baseiam nisso aí, mas existe mais vamos dizer, uma crueldade do sistema econômico que premia quem faz isso, porque vai vender mais, porque produz mais barato. É uma questão complicada. Mas olha só, vamos falar sobre o último aspecto aqui, que é a questão de segurança, e é muito relacionado com o tal do cartão SIM, ou o chip do celular, que é muito parecido com o chip de cartão de crédito. Vocês sabem qual a funcionalidade desse cartão e por que afinal ele existe um cartão físico? Não. Ele Pra- é como se fosse um IP? Não pode ser. Identificar, codificar. Perfeito, é a identificação. Tem a ver com realmente isso aí. Ele é como se fosse, vamos dizer, um IP lá numa rede de computador ou uma placa de carro. Ele é uma identificação única. Assim como o cartão de crédito, ele também tem que ter uma identificação única. Mas o mais importante, o fato de tu conhecer a identificação dele não pode te permitir que tu te passe por ele. Uma placa de carro, tu poderia olhar para a placa de carro e ir lá e produzir uma outra parecida, né? Só olhando para os números dela. Não é algo seguro. O cartão de crédito ou esse SIM card, ele tem algo dentro que é uma espécie de informação de identidade, que é um valor de uma chave de criptografia que fica guardada dentro dele e só você e a companhia de telefonia têm acesso a essa chave. E ele nunca vai te fornecer a chave de criptografia. Esse é um dos pontos mais interessantes. Quando você precisar criptografar algo para entrar na rede, acessar a rede e abrir a comunicação com a estação da rádio base, vai ser fornecido o dado para o chip e o chip vai codificar internamente sem te dar a chave de criptografia e vai responder com o dado que vai ser enviado para a estação rádio base para te autenticar. Então, em nenhum momento, alguém vai conseguir pegar esse chip e clonar ele, porque ele não libera qual é a chave de criptografia que ele tem lá dentro. Então, vamos dizer uma placa, só que é uma placa de carro em que tu não consegue ler ela diretamente. Tu consegue enviar uma informação para ela e ela te devolve processada. E esse processamento só é possível com a chave específica dela. E isso o servidor faz também. O servidor também faz essa verificação. O servidor que tem a chave dele faz o mesmo processo e verifica se a tua resposta é ok. Então ele te autentica que realmente é tu. E como ninguém consegue olhar a chave de criptografia, fica seguro. Por isso que ainda é baseado em hardware. Por isso que você não pode pegar um telefone e mudar a identificação dele simplesmente digitando um número ali. Porque aí seria suscetível a outras pessoas clonarem muito facilmente. Se o KI, essa chave de criptografia fosse lida, aí o dispositivo poderia ser clonado. Isso não existia nas primeiras gerações de telefonia. Inclusive, uma grande preocupação das pessoas era que o telefone fosse clonado por esses métodos aqui. Então, ele é baseado em hardware e tem diversos padrões aí de tamanhos deles. Hoje em dia já existe o tamanho nano aí, que são bem pequenos, olha só, menos de 1 centímetro, e cada vez diminuindo. E existe um esforço aí para se livrar desse tipo de dispositivo e tornar essa autenticação via software, e não mais necessitar um hardware. Principalmente pelos fabricantes de próprio telefone celular. Porque eles não querem ter mais um slot, uma abertura, diminui o volume do dispositivo, por exemplo. Diminui a necessidade de ter um socket lá dentro para botar esse cartão ali. Então cada vez ele vem diminuindo mais e é provável que nas próximas gerações aí ele suma, porque já existem tecnologias aí de hardware, tipo nos sockets lá, nos próprios dispositivos que estão lá dentro, e de software para autenticar isso aqui, sem necessidade de
ter um hardware específico, mas é uma solução bem viável aqui e que vai ser utilizada em cartões de crédito provavelmente por muito tempo também. Essa mesma forma de que existe um módulo que faz a criptografia para você dentro do cartão de crédito ou dentro do seu celular e que garante que você é você mesmo. Sem ter esse hardware na mão, você não consegue clonar ele. Bom, essa era a questão relacionada com segurança, já que pela rede sem fio sempre é uma questão de segurança, né? Lá em redes sem fio para computador a gente já viu esse assunto, e agora a gente repete isso então em redes de telefonia celular.